Gente, você já parou para pensar que muitos conflitos do dia a dia, em casa, no trabalho ou nos relacionamentos, podem começar dentro da gente? Pois é. Hoje a psicóloga Grisiele Silva vai explicar como o autoconhecimento pode ajudar a evitar brigas, reduzir o estresse e transformar a forma como lidamos com as nossas emoções. É isso mesmo. Grisiele está aqui com a gente, linda como sempre. Olá, querida. Seja bem-vinda mais uma vez. Que bom. Sumiu, faz um tempo que não vem, né? Nós também. E linda como sempre, né? Obrigada. Grisi, para a gente conversar sobre isso, é interessante esse assunto hoje, que a gente geralmente sempre reflete ou pensa nas coisas que estão ao nosso redor, né? Sim. E a gente não para pensar na gente mesmo. O que a gente tem feito, né, para talvez melhorar uma situação ou diante de alguma situação? Por que é tão difícil, às vezes, a gente olhar para dentro da gente, ter esse autoconhecimento? Primeiro porque o que está fora é mais visível, né? O nosso olhar está sempre para fora, né? Se a gente olha para fora, é um movimento natural. E o que o outro está fazendo é muito visível para a gente, é muito claro. A gente olha e já percebe. Porém, a grande maioria dos nossos comportamentos, eles não são conscientes. Somente 5% dos nossos comportamentos, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes são regidas, digamos assim, pela nossa consciência. O restante, 95%, vem através do nosso inconsciente. E não é algo, então, que conscientemente a gente sabe. Tá lá, eu vou agindo sem nem perceber o que estou fazendo, o que aquilo está causando ou que muitas vezes eu estou atraindo as situações que eu estou vivenciando e não percebo por questões óbvias, porque são inconscientes, né? Então essa é a grande dificuldade. Por isso que o autoconhecimento, ele é a chave para nós vivermos melhor, tanto conosco mesmo, como com as pessoas que estão à nossa volta. Esse autoconhecimento também, acredito que vá muito além da gente poder se autoanalisar e, inclusive, até abrir mão de orgulhos, acredito eu. Porque muitas vezes a gente acha que a gente é tão perfeito, ou eu não fiz isso aconteceu por causa de fulano, por causa de cicrano, porque ele falou isso, falou aquilo. Então, acredito que está bem ligado a essa questão do orgulho também, né? De dar aquele braço a torcer, de falar assim, opa, parece que eu errei em um ponto, errei em outro. As maiores dificuldades que nós temos no que se refere a qualquer relacionamento que a gente tenha, tem a ver com a nossa vontade de ter razão. A razão, o desejo de ter razão nas situações é que faz com que os relacionamentos tenham dificuldades. Porque se alguém vem me confrontar em relação a alguma coisa e eu não tenho necessidade de ter razão naquilo que eu estou fazendo, dizendo ou achando, o conflito acabou. Vamos pegar ali um conflito de casal, por exemplo, né? Se alguém, né, dos lados vem dizer, olha, isso que você fez não foi legal, isso não foi interessante, isso me faz me sentir mal de algum modo. A outra parte, qual é a tendência? É ela ficar justificando. Não, mas eu não fiz isso dessa forma. Não, mas não foi desse jeito. Não, mas você entendeu errado. Ela fica se justificando. Se ao invés disso, ela para perceber primeiro qual foi o comportamento dela e dizer para o outro, tá tudo bem você se sentir assim, né? Porque o outro está falando um sentimento dele. Verdade. Tudo bem você se sentir assim, eu sinto muito se o meu comportamento te fez se sentir dessa forma. Automaticamente, não temos mais motivo para briga. Porque eu estou dando razão para o sentimento do outro. O sentimento do outro tem sempre alguma razão. Mas eu posso dizer para ele, olha, mas eu não sou responsável por isso. E isso que você está dizendo que eu não fiz dessa forma, eu não fiz com essa intenção, mas eu entendo o seu sentimento. Ali uma conversa realmente assertiva pode começar a acontecer. Então, para ter um bom relacionamento com qualquer pessoa que seja, em qualquer ambiente que seja, abra mão de ter razão. Tem até um livro, né?
que fala muito sobre isso, né? Que você quer ser feliz ou quer ter razão? E a grande parte das pessoas que estão brigando aí nos seus relacionamentos estão brigando para ter razão. É aquela questão de, muitas vezes, tem que ceder, né? A vontades, Sim. a algum desentendimento que você teve ali, por mais que você ache que você tenha razão, mas talvez seria bom colocar eu acredito que você se colocar no lugar da pessoa também naquele momento, ajuda muito também, né, Grisiele? Faz toda a diferença. Porque quando eu estou vendo a situação, eu estou vendo a partir da minha ótica, o que eu fiz, do meu lado. E tem sempre, no mínimo, dois lados, o meu e o da outra pessoa. Se eu passo a olhar a situação a partir do que o outro sente, do que o outro me disse que percebeu, mas também tem muito a ver com a forma com que esse outro chega. Se esse outro chega de um modo desrespeitoso, se esse outro chega com uma cobrança excessiva, isso também faz com que esse primeiro recue e ele entra num modo de reação. Né? Aí fica ação e reação, a dificuldade está instalada. Mas se esse outro chega de um modo respeitoso e se ele consegue dizer de um modo assertivo, olha, se coloque no meu lugar, veja a situação sob a minha ótica, e se fosse com você? Automaticamente essa pessoa tem a tendência a parar para pensar e se colocar num outro lugar. Mas a comunicação, a forma como essa comunicação acontece faz toda a diferença para que se vai ter um conflito e como esse conflito vai se resolver ou se nem precisa ter conflito. Se a comunicação for bem assertiva, não há necessidade de conflito, o que não significa que todo mundo vai concordar com tudo o tempo todo. Não, nós não precisamos ser iguais, nós não somos iguais. Cada um enxerga as coisas de uma forma, a partir das suas questões, das suas vivências, das suas experiências, né? E dos conceitos que foi formando ao longo da vida. Então, não, eu não preciso concordar com tudo que o meu parceiro, por exemplo, está me dizendo. Mas eu preciso entender que ele enxerga as coisas de um outro modo. E se nós estamos fazendo, né, uma força ali para vivermos juntos, vamos viver com respeito e vamos sinalizar aquilo que eu não concordo de um modo respeitoso. O outro não precisa concordar achando que isso é o certo, mas ele precisa respeitar o meu ponto de vista. Tá certo. Vou deixar uma pergunta do ar, pode ser, Grisiele? Pode. Gatilhos emocionais. É importante a gente saber sobre quais são os gatilhos emocionais, talvez, para evitar um conflito e como fazer para identificá-los, tá bom? Tá bom. Vou deixar essa pergunta no ar e ali eu vou ver agora aquelas peças lindas. Você já deu uma espiadinha, Grisiele? Não só espiei, como estou desfilando. Virou modelo também dela lá. Claro, amei tudo. Lindo, né? Maravilhoso. Gente, eu tô apaixonada e a gente vai conhecer um pouquinho desse trabalho agora. Gente, a Lorilei tá aqui com a gente. Sim. Seja sempre muito bem-vinda, viu? Obrigada. Lindo demais. Obrigada. Há quanto tempo que você faz esse trabalho com crochê, Lorilei? Crochê e bordado, eu comecei desde muito jovem, desde criança, que eu tinha que ajudar a fazer o enxoval das minhas tias. Então, quando eu fazia, elas compravam aqueles sacos brancos, alvejavam e desmanchavam. E fazia aqueles rolinhos de linha. E eu fazia crochê e bordava com aquilo. Que gracinha! Hein? Então, eu aprendi desde muito cedo. Nas minhas férias de criança, eu tinha que fazer crochê, eu tinha que ajudar a bordar, fazer crochê. Aí agora virou um negócio para mim. Mas há quanto tempo, profissionalmente falando? Profissionalmente, eu fui... Tem uns 3 anos. 3 anos? É. Recente, então. Recente, Você porque- fazia o que antes, Lorilei? Mãe. Era mãe. Era mãe. Tempo aí, integral. tipo assim, os filhos cresceram. Aham. E aí você se vê numa posição, e agora? O que eu vou fazer? O ninho vazio, né? Aham. E aí eu falei, não, vou ajudar a fazer alguma coisa. Como voltar pro mercado depois de uma certa idade? Que você abriu mão de tudo. Aí o que eu fiz? Aí eu procurei, fui para a Escola do Futuro e fui pro Sebrae. Porque eu não sabia mexer no Instagram, não sabia tirar foto pro Instagram. E aí eu comecei do zero. Aí eu fiquei 1 ano fazendo cursos e aprendendo, fiz a pré-incubação, fiz tudo. Tudo certinho para dar certo. Aham. E aí eu tô começando, gatinhando ainda. Achei lindo a forma como você falou sobre como você começou a empreender mesmo, procurou, né, se especializar em muitas coisas. Precisa, né? Já para entrar com o pé direito mesmo. Porque na nossa época não era assim, não tinha...
Tanta tecnologia, Tanta sem rede tecnologia, social. IA e Aham. tudo. Então eu tive que aprender. E ainda estou aprendendo muito. Achei legal você falar sobre essa questão da síndrome do ninho vazio e dessa autodescoberta dela, né, Grisiele? Também isso faz parte de você se autoanalisar e saber que você precisa talvez se movimentar de alguma forma para não cair talvez numa depressão, numa Exatamente. ansiedade, né, Grisiele? Excelente forma, né? Buscando alguma coisa que ela já sabia, que ela já conhecia, que faz parte da história da vida dela, da família, para preencher um espaço ali que esses filhos, por saírem, deixaram, mas que no coração vai estar sempre preenchido, né? Mas é Exatamente. preencher a vida com uma atividade. Isso é excelente, é necessário. Nós já falamos, inclusive, dessa fase Sim. da vida aqui, né? Muitas mulheres precisam realmente se redescobrir depois desse período em que os filhos saem de casa. Legal, gente. Vou voltar aqui com a Grisiele. A Grise, né, que a gente já considera como Já tô de casa, né? mesmo. Deixei uma pergunta no ar sobre a questão dos gatilhos emocionais, né? É importante a gente saber identificar quais são os nossos gatilhos emocionais e como a gente faz para identificá-los, no caso, né? É importantíssimo, porque através desse conhecer, desse se autoconhecer, é que eu sei o que me afeta e como eu lido com aquela situação. Primeira coisa, né? Como identificar? Não tem jeito, é esse olhar para dentro que é um exercício. Esse olhar para dentro deve ser um exercício diário, mas muitas vezes é necessário um acompanhamento profissional para isso. Né? Os profissionais existem para nos ajudar. Nem sempre as pessoas por si só conseguem, com essa autoanálise, descobrir quais são esses seus gatilhos. Então, quando a pessoa já tem esse hábito, né, de meditação, de silenciar, de parar para refletir sobre as situações que vivenciou, o que trouxe conflito, o que trouxe dificuldade, como ela agiu diante de uma situação que já passou, é importantíssimo a gente entender um pouquinho do nosso histórico, né? Eu passei por uma situação, aquela situação ela não deve morrer ali. É importante que eu pare para pensar o porquê eu agi daquela forma, com aquela pessoa, o que aquela pessoa me trouxe que de repente pode ter desencadeado aquela reação em mim, o que essa pessoa trouxe que tinha a ver com a minha vivência na infância. De modo geral, os nossos gatilhos estão ligados às nossas vivências da infância, do nascimento e até as experiências intrauterinas. Mas tem coisas que a gente não sabe. Tem um monte de coisa da nossa história, principalmente da vida intrauterina, que nós não temos conhecimento na consciência, porque são aspectos que estão gravados no nosso inconsciente. Eu costumo dizer que o inconsciente é o baú mais valioso que nós temos. E ele tem uma chave para abrir, mas nem sempre essa chave está acessível a mim. Muitas vezes, na grande maioria, eu preciso de um auxílio de um profissional que tenha o conhecimento, porque também não é todo profissional que tem esse manejo do inconsciente. Né? Então, buscar um profissional que tenha esse manejo, que seja especializado em traumas, que seja especializado nessa ressignificação de situações vivenciadas, e esse profissional vai conseguir ajudar. Mas, claro, agora, né, com a tecnologia, com as redes sociais, tem muitos profissionais compartilhando muito conhecimento. Então, quem estiver aí ligado nisso, vai buscar, vai procurar, vai pesquisar, que vai encontrar muita coisa, muito conteúdo gratuito disponibilizado. Eu mesmo no meu Instagram disponibilizo muito conteúdo para as pessoas que têm esse interesse. Nem todo mundo tem acesso, nem todo mundo consegue estar no meu consultório presencialmente, né? Às vezes por inúmeras barreiras. Inclusive, a gente vai deixar o Instagram da Grisiele aí para você, se tiver alguma dúvida, né, sobre isso. Sim. Tem material lá, né? Tem material. Daqui a pouquinho a gente vai voltar, depois do intervalo, para conversar mais, fazer uma receita maravilhosa, aquele creme de piqui, que a gente está mostrando para vocês aí toda hora, que tem uma história de superação. Pois é, daqui a pouquinho, depois do intervalo, não saia daí. Sozinha, numa ilha, sonífera ilha, descansa meus olhos, sossega minha boca.
voltar aqui com a Grisiele para ela dar aquela mensagem final, né, Grise, para as pessoas que estão assistindo a gente agora e que talvez está pensando assim, gente, será que realmente eu me conheço? Será que eu preciso fazer essa autoanálise? Deixa seu recado, Grisiele, para a gente. Todos nós precisamos, todos nós temos uma necessidade muito grande de olhar para dentro, de encontrarmos a nossa essência, de olharmos para o nosso passado, para a nossa história de vida, para as experiências da nossa família, porque tudo isso interfere na pessoa que nós somos hoje. E sempre com o objetivo de melhorarmos, né? Ninguém aqui está pronto, nós estamos melhorando, aprendendo, nos aprimorando a cada dia. Essa é a nossa missão aqui na Terra. Então, que a gente tenha humildade de fazer isso, né? Então, que eu desejo para você aí na sua casa, que você olhe para dentro, olhe para suas relações, olhe para como você está vivenciando as experiências do dia a dia para que você viva com plenitude através do autoconhecimento. Obrigada, Grise. Sempre mais um uma prazer vez. Tá um prazer todo nosso. E volte mais vezes. Você demorou, viu? Demorou, a gente ficou com saudade.